Sempre bom estarmos louvando ao Senhor juntos em unidade. Gostaria que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 20. Amém, irmãos? Evangelho de Marcos, capítulo 1, do 14 ao 20. Eu vou ler na nova tradução linguagem de hoje. Então, uma linguagem mais simples. Diz assim: depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. 16. Jesus estava andando à beira do lago da Galileia, quando viu dois pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhe disse: venham comigo, que eu ensinarei a vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as suas redes e foram com Jesus. 19. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos. Eram Tiago e João, filho de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes. Jesus chamou os dois e eles deixaram seu pai Zebedeu e os empregados e foram com ele. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, que a compreensão da Tua palavra possa ser feita nessa manhã, que o Senhor possa estar utilizando as nossas vozes, esses equipamentos, para que a Tua palavra possa ser propagada e que ela possa alcançar os nossos corações. Derrame Sua graça e a Tua misericórdia sobre nós, em Cristo, amém. Meus irmãos, a leitura desse trecho ela é muito interessante. Esse trecho ele me chama a atenção em vários aspectos, em diferentes perspectivas. Como, por exemplo, esse texto vai tratar sobre o tempo do reino de Deus entre os homens, o kairos de Deus entre os homens. Esse texto também ele trata sobre a primeira pregação de Jesus. E a primeira pregação de Jesus consiste a mensagem do reino de Deus. Esse texto também nos traz, sobre o chamado ao discipulado, quando Jesus aqui chama esses primeiros discípulos. O texto também vai tratar sobre a visão daqueles pescadores sobre a pessoa de Jesus e sobre a visão de Jesus acerca daqueles pescadores. Então esse texto ele pode ser pregado em vários aspectos. A gente pode olhar para ele e tirar dele aí no mínimo 6 mensagens diferentes que alcançam diferentes perspectivas do texto. É um texto então rico com muitos ensinamentos práticos para nós. Nós poderíamos desenvolver a mensagem dessa manhã em qualquer uma dessas visões, mas nessa manhã eu gostaria de identificar com os irmãos acerca das motivações de Jesus ao chamar esses homens ao ministério, ao discipulado. Quais foram os aspectos que Jesus enxergou naqueles pescadores, naqueles homens simples, para que o chamassem ao ministério dele. E necessariamente, irmãos, nós precisamos lembrar que Jesus, sendo Deus, como nós bem conhecemos, ele não precisava de cooperadores para o seu ministério. Sendo Deus, Jesus ele é autossuficiente. Ele poderia tocar as suas ações de maneira solo. Deus, ele, por ser autossuficiente, ele não escolheu estar só. Então é preciso lembrar isso, que Deus, ele não quis
agir de maneira solitária, mas ele escolheu compartilhar o seu tempo se relacionando com pessoas. Ele resolveu compartilhar os seus dias, as suas ações com pessoas simples. E essas pessoas simples, elas eram até tidas como impróprias nos dias de Cristo. Impróprias para um trabalho religioso e para um trabalho de ensino. E nós vamos compreender por que isso. Como nós bem sabemos, irmãos, no contexto da vida de Jesus, o contexto da vida de Jesus era altamente influenciado pela religião judaica e pela cultura grega, né? Naquele tempo, o Império Romano, ele dominava todas as ações políticas, todas as questões públicas, né, dos dias de Jesus. Mas a cultura grega ainda estava influenciando, né? E a cultura grega, ela tem como raiz a ser uma cultura culta, uma cultura de conhecimento, né? Quando os gregos dominaram aquela região por meio de Alexandre o Grande, uma das questões que Alexandre como imperador mais tratou foi a disseminação da cultura grega, do conhecimento grego. Então, o contexto que Jesus vivia era um contexto altamente culto, de conhecimento, tanto pela religião judaica como pela cultura grega. Ou seja, quando Jesus chama esses simples homens ao ministério, ele aqui está contradizendo todas as concepções para o desenvolvimento do seu ministério. Eram homens simples, homens iletrados, né? E levando em conta esse contexto, um contexto ali de ensino, um contexto de apologética, né? O que é discurso, saber discursar, saber defender a fé. Esse era o contexto dos dias de Jesus. Então, aqueles primeiros homens, esses discípulos, eles eram inapropriados de acordo com as perspectivas de muitos. Certo, irmão? Certo? Nós, então, precisamos compreender esse contexto. Olha quem Jesus está chamando. Jesus está chamando homens simples, pescadores, muitos deles iletrados, para viver um ministério de ensino, um ministério que depende do discurso, que depende, muitas vezes, da oratória. E Jesus chama pessoas inapropriadas. É importante a gente ter isso em mente para a gente compreender aqui o que Jesus enxerga naqueles homens. Então, irmãos, o reino de Deus, ele estava sendo implantado naqueles dias. E Jesus estava recrutando esses trabalhadores para a atividade mais importante da história humana. Com isso, irmãos, nós podemos ter a certeza de que a visão de Jesus sobre o homem, a visão de Jesus sobre nós, é mais profunda do que qualquer homem pode ter. Existia nos dias de Jesus, voltando ao que eu disse há pouco, nos dias de Jesus existiam as escolas rabínicas, né? Nós temos, por exemplo, Paulo, que ele estudou, né, aos pés, na escola de Gamaliel. Então, essas escolas rabínicas, farisaicas, os escribas, né, os saduceus, eram escolas presentes no contexto de Jesus. Jesus poderia entrar em qualquer uma escola dessa e escolher os seus discípulos a partir dali. Pessoas que com certeza eram conhecedoras da lei, pessoas que conheciam muito sobre a tradição, né, de Moisés, a lei, a história de Abraão como patriarca de Israel, mas não. Jesus, ele identifica em pescadores simples os potenciais líderes da igreja, aqueles que o sucederia e que continuaria a fazer aquilo que Deus estava fazendo, ou aquilo que Deus começaria a fazer a partir de Cristo. Então, meus irmãos, vamos à pergunta: quais são os critérios
do chamado de Jesus. E antes de falarmos sobre esses critérios, nos chama a atenção no texto, o versículo 14 e 15, que nesse versículo Jesus ele exorta aos homens para que possamos entregar ou para que entreguem as suas vidas a Deus por meio do arrependimento. E essa palavra eu quero chamar a atenção primeiro, antes de nós entrarmos nos critérios que Jesus usa. Essa palavra arrependimento no grego, ela é metanoia. Metanoia, ela significa uma mudança completa sobre a maneira que você enxerga a vida. Ou seja, você vive a sua vida anterior a Cristo de uma perspectiva. Você enxerga os seus relacionamentos, o seu casamento, a maneira de lidar com os seus filhos, a maneira de lidar com o patrão ou com os empregados, você enxerga de uma forma. A partir de Cristo, quando você se arrepende, você tem uma metanoia, uma transformação sobre a forma como que você enxerga a vida. Então você passa a enxergar seus relacionamentos, a educação dos seus filhos, o trabalho, de uma perspectiva diferente. Então Jesus, antes de iniciar o chamado aos discípulos, ele prega metanoia, ele prega essa mudança de vida, que na nossa tradução é arrependimento. E após convocar as pessoas a essa mudança, Marcos ele nos traz os exemplos práticos de como aqueles primeiros discípulos fizeram. Após Jesus convocar a mudança de vida, ele começa a chamar os discípulos, aqueles primeiros pescadores, e esses primeiros pescadores, com as suas ações, eles mostram para nós de forma prática o que é a metanoia, o que é viver Cristo, o que é enxergar a vida de uma perspectiva diferente. E o primeiro ponto acerca disso é que o chamado de Cristo, ele resulta em ruptura com o passado. Então, se você ouviu o chamado de Cristo e foi chamado por ele ao arrependimento, à metanoia, a primeira ação que você deve ter é romper com o seu passado. Um dos critérios que Jesus teve para escolher aqueles homens foi porque aqueles homens teriam coragem de romper com o seu passado. Eles não eram letrados, eles não eram apologetas, bons, homens de bons discursos. Eles tinham coragem de romper com o passado. O texto vai dizer que aqueles pescadores, eles deixaram imediatamente as redes. Deixaram o barco, o trabalho, e o texto expressa isso. Deixaram os empregados. Mas a grande questão, irmãos, é que além deles deixarem essas atividades, aqueles pescadores estavam rompendo totalmente com os planos familiares, com seus planos econômicos, com seus planos profissionais. Às vezes a gente enxerga somente aqueles pescadores deixando as redes e seguindo a Jesus, mas o deixar as redes ali, irmãos, é deixar família, é deixar a economia, o salário certo de todo mês, é deixar a tradição familiar, porque eles aprenderam com seus pais, né? Estava ali com Zebedeu, provavelmente uma herança familiar, a pescaria, a empresa que eles tinham de pesca naqueles dias. Eles estavam deixando seus planos econômicos. Se nós buscarmos compreender o contexto da vida daqueles discípulos, nós iremos compreender a profundidade de uma decisão como esta. Naquela região da Palestina, meus irmãos, haviam poucas pessoas ricas. Era uma região modesta. A maioria daquelas pessoas, elas eram relativamente pobres. Porém, se nós observarmos o texto, Tiago e João,
eles não eram pobres. Eles não eram claramente pobres no texto. Por quê? Porque eles tinham empregados. Versículo 20. O texto vai dizer que eles deixaram os empregados. Talvez aqueles empregados eram deles, né? Ou eram alugados. Mas fato é que naquele tempo, quem tinha empregado, geralmente tinha uma vida um pouco mais abastecida, né? Então, aqueles discípulos não estavam passando miséria. Eles não eram pobres. Eles não fazem uma troca da vida como empresário para a vida como discípulo, como uma loteria. Porque aqui não está dando certo, então eu vou virar discípulo de Jesus, né? Hoje tem muito disso, né? O cara fica desempregado no mercado, vou virar pastor, né? Tem muito disso, né? Então eu vou virar pastor, vou abrir uma igreja. Tem gente que nem é crente que fala, eu vou abrir uma igreja, né? Então, irmãos, não era isso o contexto ali. Então, o abandono a essas atividades, né, dos discípulos, daqueles primeiros discípulos, não se relacionava com uma falência, com uma dificuldade financeira. Eles estavam deixando um trabalho que lhes rendia uma renda consideravelmente alta. Além do mais, irmãos, a despedida se torna ainda mais dura para aqueles discípulos, porque eles estavam deixando um membro familiar importante. Como nós sabemos, o mandamento de honrar pai e mãe, de honrar os pais naquele tempo, era muito importante e digno. E abandonar os pais daquela forma repentina, como estava sendo para aqueles pescadores, era algo de um sacrifício muito grande. E era contrário até do que muitos naquele tempo pensavam. Então aqueles discípulos estavam abandonando renda, abandonando a tradição familiar, a empresa, né, familiar, e estava abandonando até os pais, contrariando a concepção de honrar pai e mãe, né, na ideia daquela sociedade. E o que nós podemos perceber, irmãos, é que o chamado de Cristo, quando Cristo nos chama, e a gente consegue perceber isso na vida daqueles discípulos, esse chamado, ele é a coisa mais importante do que qualquer outra atividade e relação que aqueles discípulos tinham. Eles entenderam que fazer parte do projeto de Deus exige renúncia. A vida com Cristo, irmãos, ela implica em renúncia. Ela implica em abrir mão de tudo, em doar tudo, para que possamos ganhar tudo. Amém? Dá para entender isso? Abrir mão de tudo, doar tudo, para que possamos ganhar tudo. É isso que Jesus fala em Mateus 16, 25. Aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Aquele que perder a sua vida, e aqui há um jogo de palavras em Mateus 16, porque Jesus, ele trata sobre a vida no sentido de existência, né? Queria abrir até esse parênteses com os irmãos. A língua grega, como a gente sabe, ela é muito mais rica do que a nossa língua portuguesa. Vida, nos dias de Jesus, tinham 3 definições, né? Bio, que era a vida enquanto existência, bio, psique, que é a alma, vida enquanto você tem alma, que é aquela que Deus fala em Gênesis, quando ele sopra o sopro da vida, ali ele sopra a psique, a pessoa, o Adão e Eva se torna alma vivente, né? No hebraico é ruá, mas no grego é psique. E a vida zoe, zoe é a vida plena que nós só temos em Cristo. Jesus, quando ele fala, quando aquele que perder a sua vida, é a sua vida bio. Quem perder a sua vida aqui terrena, irmãos, achá-la-á, o que é a zoe. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que se nós abrirmos mão
de tudo que nós temos nesse mundo, pelo ministério que nós temos com Cristo, nós encontraremos uma vida eterna. Aqueles discípulos, eles compreenderam isso muito bem. Eles abriram mão de tudo para fazer parte do projeto de Deus. Eles renunciaram tempo, trabalho, carreira, dinheiro, família. Irmãos, poucos estão prontos para tomar essa decisão. Abandonar os sonhos, os projetos, para abraçar o plano de Deus, para alguns pode ser difícil. Mas para aqueles discípulos não foi difícil. Não foi difícil para aqueles primeiros pescadores abandonar a família, abandonar os projetos, porque eles abandonaram imediatamente. Irmãos, quando nós compreendemos o chamado de Deus, a importância do chamado de Deus, nada mais faz sentido para nós se nós não estivermos vivendo os projetos de Deus, os planos de Deus. Compreender que Ele é Senhor de tudo e responder a esse chamado nos levará à recompensa mais digna e valiosa para o homem. E que recompensa é essa? É ser reconhecido como vaso de honra, como instrumento de Deus, como seus representantes, como seus embaixadores. Irmãos, não há plano melhor do que esse, do que ser reconhecido como vaso de honra. Você pode achar difícil abandonar os seus planos e os seus sonhos, mas quando você compreende o valor do reino de Deus, nada mais faz sentido. Então, irmãos, primeiro aspecto que Jesus viu naqueles pescadores, a coragem de romper com o passado. E romper com o passado é romper com planos econômicos, com família, com tradição. Nós fizemos isso, né? Eu fiz isso. Eu lembro que quando eu estava vindo para a igreja, minha avó falava: Mateus, você vai deixar a igreja, a nossa igreja, né? Os irmãos têm essas experiências na vida dos irmãos, né? Você vai deixar a igreja dos seus avós, dos seus pais, dos seus bisavós. É rompimento com tradição, é romper até mesmo com os laços familiares. O segundo aspecto é que aqueles pescadores, eles tinham coragem para ofertar o presente, os seus dias para Cristo. O chamado de Cristo, irmãos, ele resulta em ofertar o seu presente, os seus dias para Ele, para viver para a glória dEle. Naqueles dias, diversos estudiosos e sábios, eles acreditavam que perder a vida no presente valia a pena se ela preservasse a vida da pessoa na era vindoura. Eles acreditavam nisso naquele tempo. Se você perdesse a sua vida presente em troca de uma vida futura, tudo bem, né? Muitas culturas acreditam nisso, né? Você perde a sua vida aqui, os islâmicos, né? Eles se suicidam acreditando que eles terão uma vida na eternidade, né? Com as virgens, com Alá e tal. Naquele tempo também era assim, né? Os sábios acreditavam que você poderia perder a sua vida em troca de uma vida futura. Mas, irmãos, a vida cristã, ela não se reduz a essa forma de pensamento. Ela não se reduz a essa forma de pensamento. A renúncia dos nossos próprios planos, dos nossos sonhos, acerca do nosso presente, elas não são absolutamente nada
para aqueles que entendem o valor de ser chamado por Cristo. Nada que essa vida pode nos oferecer, nada que essa vida está nos oferecendo no presente, pode se comparar ao valor de um chamado de Cristo. A possibilidade de se ter uma carreira promissora, o luxo, o conforto da vida presente, não se comparam com uma vida dedicada para a glória de Deus. E uma vida que... eu vou pedir, Estevão, para pegar um copinho d'água aqui. Estou um pouco seco aqui. Não é Covid não, né? Não é não. É só mesmo... Estou falando bastante. Uma vida que leva esperança para aqueles que estão perdidos. Desculpa, perdi a linha de raciocínio. Uma vida que glorifica a Deus é uma vida que leva esperança para aqueles que estão perdidos, né? E essa é uma função que até mesmo os anjos almejam ter e não podem. Está destinada aos homens. Obrigado, Estevam. O próprio Deus, irmãos, Ele deixou os céus para vir a esse mundo buscar os perdidos. Essa é uma tarefa tão nobre que o próprio Deus quis fazê-la, né? Ele podia, não sei, vamos imaginar, Ele poderia escrever nos céus com as nuvens, né? Arrependam-se. Não sei, Ele é Deus, Ele poderia qualquer coisa, mas Ele optou vir ao mundo, se fazer homem, para se relacionar com homens e pregar esperança aos homens. Essa função é o que há de mais valor para a vida humana. Viver, irmãos, não é viver o momento, como muitos dizem, né? Muitos dizem, carpe diem, viva o momento. Mas viver, irmãos, é Cristo. Viver é Cristo. Paulo entende isso também, né? Quando ele diz isso em Gálatas. Aqueles discípulos, irmãos, eles poderiam optar por continuar em suas atividades. Pedro, se nós vermos lá em Lucas 5, ele até volta, né, para a sua atividade pesqueira. E aí ele ainda se sente indigno. E ele pede, né, ele clama para que Cristo se aparte dele. Mas Cristo tinha convicção sobre Pedro, sobre quem era Pedro. Cristo conhecia Pedro mais do que ele mesmo, né? E aqueles discípulos, eles poderiam voltar para as suas atividades confortáveis, seguras, que ofereciam estabilidade, né? Hoje, o que mais se busca é estabilidade. Os jovens hoje são doutrinados pelos pais a buscarem serviços estáveis, né? A passarem em concurso. Hoje o que mais se busca é a estabilidade na nossa sociedade. Mas aqueles discípulos optaram por uma vida que se desenvolve diariamente. Uma vida que não se calcula. Viver Cristo não se calcula o amanhã. O próprio Jesus fala isso em Mateus 6, né? Sobre os pássaros que não planejam o que comer, mas Deus lhes dão, né, o alimento diário. Viver Cristo é a vida mais extraordinária que alguém poderia viver. Engajar-se no projeto de ser pescador de alma deve ser a maior aspiração da nossa vida, o maior projeto da nossa história. Todo aquele, irmãos, todo aquele que é chamado à salvação é chamado a ser pescador de almas. Isso não é função apenas do pastor Adaurir, apenas minha, apenas dos irmãos que lideram aqui os estudos, o irmão David, a irmã Eliane. Isso, todo aquele que é chamado à salvação é chamado ao discipulado e é chamado a ser pescador de alma. Então, irmãos, viver Cristo, o chamado de Cristo, ele resulta em rompimento com o passado, rompimento
ofertar o presente e ele resulta em investir no futuro. O caminho de seguir a Cristo é sem volta, irmãos. E ao mesmo tempo, esse caminho, ele não tem desvios. Muitos tentaram desviar do chamado de Cristo. Muitos tentaram desviar do chamado de Deus. O exemplo mais prático é quem? Jonas, certo? Tentou desviar, fugir de Deus para o destino mais longe possível, né? Foi para a Espanha. A gente até brinca que se ele conhecesse Carapebus, né? Se na época Carapebus fosse municipal, tivesse já sua população, Jonas iria vir para Carapebus. Mas Jonas saiu lá de Jerusalém, fugindo do templo, que simbolizava a presença de Deus, e foi para o lugar mais longe. Mas, irmãos, não há desvios para aqueles que seguem o chamado de Deus. Pedro, acabei de falar, tentou se esquivar, e na história nós vamos ver vários homens que tentaram se esquivar do chamado de Deus, Moisés. Mas, irmãos, o caminho de seguir a Cristo, o chamado de Deus, ele é sem volta. Aqueles que realmente reconhecem a sua necessidade de Deus, aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo, não podem mais lidar contra a sua própria consciência. O chamado de Deus, irmãos, ele é eficaz, ele é irresistível. O próprio Paulo, nós vamos falar sobre ele. Paulo indo perseguir os cristãos. E Deus fala, não, a sua rota não é essa. Não é essa mais. Paulo não, ainda Saulo, A sua rota não é essa. Deus, irmãos, ele não se engana em quem ele chama. Ele não se enganou ao salvar o pastor Adauri, porque ele sabia que seria um vaso de honra. Ele não se enganou ao chamar o Davi, ao Geilson, a Andréia, o Alex, porque ele sabia que seria vaso de honra. E que através da vida desses homens que foram chamados à salvação, pessoas conheceriam a Cristo. Aqueles homens, eles não tinham um fenótipo apropriado. Talvez eles eram brutos, tido como brutos demais, como ignorantes. Mas foi com esses homens que Jesus mudou a história. E esses homens, eles abraçaram um ministério que tinha consequências eternas. Por isso que o chamado de Cristo resulta em investimento futuro. Porque abraçar o ministério de Cristo tem consequências eternas. Os homens que só conheciam a região da Galileia, aqueles homens que só conheciam o mar, que só conheciam as atividades pesqueiras, agora eles são aqueles que impactarão o mundo e que se tornarão pescadores de alma. Sabe o que nós podemos aprender com os aspectos que Jesus viu naqueles homens? Que não são as suas capacidades, que não é o seu currículo, não é a sua oratória que podem te fazer um discípulo de Jesus. Não são essas coisas, as suas habilidades, a sua força, que te tornam um discípulo de Jesus. E que quando nós somos chamados por Jesus, independente do que você acredita sobre você mesmo, você é um pescador de homens. Independente do que você acha acerca de você mesmo, você é um pescador de homens. Não existe aquele ditado com Deus de que Ele escreve em linhas tortas. Não existe. Deus escreve certo
em linhas certas. Se Ele nos chamou, se Ele te chamou à salvação, Ele te chamou para ser pescador de homens. Eu não estou sendo aqui antropocêntrico, eu não estou pregando o homem, não estou falando dos nossos valores, eu estou falando de um Deus que conhece aquilo que faz, que chama com convicção, e que se nós somos chamados por Ele, nós somos chamados a realizar o seu ministério. O olhar de Jesus, irmãos, ele é mais profundo, e ele vê em homens e mulheres simples, pessoas que se tornarão extraordinárias por viverem para a sua glória. As pessoas que são chamadas por Cristo só se tornam extraordinárias porque elas vivem para a glória de Deus. Elas não são extraordinárias e por isso são chamadas, não. Elas se tornam porque elas passam a viver para a glória de Deus. Aqueles homens, eles eram simples, enquanto eles não viviam para a glória de Deus. Mas quando eles foram chamados a pescaria de almas, eles se tornaram homens extraordinários. Homens que impactaram a sua sociedade e que seus escritos, testemunham, ressoam até os nossos dias. Como nós podemos aprender, por exemplo, com os escritos de Pedro, aquele que negou a Jesus, aquele que era bruto, né? Como nós podemos aprender com João, filho do trovão, provavelmente um homem raivoso, não sei, mas que se tornou o amigo, o discípulo do amor. As pessoas, elas só passam a ser extraordinárias quando elas começam a viver para a glória de Deus. O homem natural, irmãos, ele costuma analisar o exterior e julgar com as suas opiniões. O homem natural, ele olha para nós e nos define com aquilo que ele enxerga, com a maneira com que nós nos comportamos, com a maneira com que nós nos vestimos, mas Deus não. Jesus, ele conhece o nosso coração mais do que a nós mesmos. Davi, ele ora a Deus isso, né? Para que Deus colocasse para ele os caminhos maus do seu coração. Davi, ele está dizendo na sua oração que Deus, eu não conheço nem mesmo os meus maus caminhos. Então, coloque para mim que mau caminho é esse. Natanael, em João 1,46, ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se referindo a Jesus. Sabe o que me parece, irmãos? É que Deus, ele gosta de contrariar as concepções e opiniões humanas. Parece que Deus gosta disso, de contrariar as concepções e as opiniões humanas. Deus gosta daqueles que são os menores da casa. Deus gosta daqueles que são rejeitados pelos homens. O próprio Cristo foi rejeitado pelos seus. Deus gosta de recrutar aqueles que são simples, aqueles que são iletrados, aqueles que não têm fenótipo nenhum de pessoas cultas e conhecedoras. Parece que Deus gosta disso. E Ele pega essas pessoas para lhes dar aquilo que tem mais valor: ganhar almas, ser instrumento deles. Que possamos ser nós essas pessoas. Como eu disse no primeiro ponto nosso, aqueles homens não eram pobres. Pobreza não é sinônimo de humildade. Pobreza não é sinônimo de ser seguidor a Cristo, né? O Francisco de Assis, né?
ele achava isso. O chamado a ser discípulo de Cristo é ser pobre, mas não é isso. Aqueles homens, eles tinham um pouco de dinheiro em relação aos demais, mas eles eram humildes. Eles tinham um coração humildes. Eles eram corajosos a ponto de largar o passado, a ponto de investir no presente, de doar o presente para investir no futuro. Que possamos ser nós, independente da sua classe, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você tem habilidades, se você não tem habilidades. Deus, Ele não enxerga essas questões. Cristo, Ele nos chama, porque Ele nos conhece, Ele conhece o mais profundo do nosso coração. E que possamos ter essa coragem que aqueles discípulos tiveram. Que possamos identificar o senhorio de Cristo e que ser servo dEle é suficiente. Não há projeto melhor, não há plano melhor do que viver para a glória de Deus. Não é a sua faculdade, não é o seu sonho de fazer uma faculdade, não é o seu sonho de salarial, nem aquilo que nossos pais pensam sobre nós, e nem o que nós pensamos sobre os nossos pais. Quando Cristo nos chama, esse chamado, ele é mais digno do que qualquer outro chamado. Irmãos, esse não chamado, eu não estou falando de chamado ao ministério pastoral. Eu estou falando do chamado a ser discípulo, a ser pescador de homens. É um chamado geral. E todo aquele que é chamado por Cristo é chamado a ser pescador de almas. Amém, irmãos? Deu para entender? Então que possamos aprender com a palavra de Deus, possamos meditar na palavra de Deus e conhecer a partir dela os propósitos que Deus tem para nossas vidas. Que possamos romper com o passado, doar o presente, para que possamos ter um investimento futuro. Amém? Vamos orar. Pai, nós consagramos nessa manhã a nossa vida diante do Senhor. Nós ouvimos o Teu chamado em determinado momento da nossa vida. Ouvimos a Sua voz. Nós estamos numa caminhada de discipulado. Que o Senhor possa nos levar a ser pescadores de almas. Que possamos viver os Teus planos. Que o Senhor possa estar reconfigurando as rotas dos nossos corações. Que possamos olhar para o alvo que é Cristo, não olhar para trás. E viver no centro da Tua vontade. Que o Senhor nos ajude a nos esquivarmos do nosso coração, dos caminhos enganosos do nosso coração. E que a Tua palavra possa estar corrigindo os nossos olhos, a maneira como que nós enxergamos o mundo, para que possamos ser chamados de vasos de honra, de instrumentos do Senhor, para a proclamação do Teu reino. Que o Senhor nos ajude e ajude o Seu povo a caminhar nesse sentido. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, irmãos?